Bom dia, gente! Vamos começar nossa aula de soteriologia, nosso quarto vídeo. Ok, bom dia! Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025. Eu sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando aqui pela Associação Teológica Cason, uma escola de teologia, tá ok? Nós temos 3 vídeos anteriores aí já prontinho, falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Já falamos várias coisas aí sobre a criação do mundo, sobre como que Deus criou o homem, falamos um pouco o que Deus pediu para o homem, né? Então, hoje nós vamos dar sequência, quando Deus deu ordem para o homem não comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram, né, Eva foi enganada pelo diabo, que estava ali na serpente, e Adão foi desobediente. Nós mostramos e provamos isso no terceiro vídeo aí, no vídeo anterior, como que o pecado entrou no homem, entrou na humanidade. Mas vamos dar sequência aqui então na nossa matéria. A nossa aula de hoje, nós vamos falar em sequência, né? Vamos falar o pecado do homem em si. Vamos tratar isso. Isso está na nossa apostila. Se você tem a apostila, nós estamos é, trabalhando essa apostila, Soteriologia, a doutrina da salvação. Já fizemos uma introdução, já falamos um pouco sobre o pecado, sobre as palavras hebraicas, falamos também algumas palavras gregas para pecado, nos outros vídeos anteriores aí. Falamos aí como que o pecado entrou no homem, é o terceiro vídeo nosso, que nós já fizemos. Hoje nós vamos dar sequência, o pecado no homem, ok? Então, que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine e abençoe a sua vida, a minha vida, que possa haver uma edificação, consolação, exortação e tudo seja para a glória do Senhor. Vamos dar sequência então na nossa palavra aqui. Hoje, já entrando direto aqui, ó, o pecado do homem. O pecado do homem. Vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 7. Gostaria que você pegasse comigo aí no Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Olha lá, nós já lemos no outro vídeo, mas vamos ler novamente. Gênesis 1, aliás, desculpa, Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, esse assunto que nós tratamos no vídeo anterior. Como que o, a serpente enganou a Eva, né? Como que a serpente enganou a Eva? A serpente falou com Eva, enganou ela. E nós também mostramos no vídeo anterior que tudo está indicando que Adão esteve com Eva, ouvindo tudo que se passava, e ele não falou nada. Lá no Gênesis capítulo 3, verso 6, nós falamos no vídeo anterior, várias traduções, dá a entender que Adão estava com ela, e Adão não fez nada. Tanto é que em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, diz que Eva foi enganada. Adão não foi enganado, quem foi enganado foi Eva. Em Romanos capítulo 5 também fala que por um homem entrou o pecado no mundo. E pela desobediência de um homem, Romanos 5 fala, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Então, se você pegar depois com calma, você vai ver em Romanos 5, versículo 19, fala
pois pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quer dizer, Adão, ele foi desobediente. Paulo escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14, Paulo fala, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Então a Eva foi enganada pela serpente e eles comeram do fruto. Eles comeram do fruto e eles perceberam então que estavam nus. Perceberam que estavam nus. E eles viram então que o que a serpente falou era mentira. O diabo falou para eles que se eles comessem do fruto, quer dizer, se eles desobedecessem a Deus, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sim, eles acabaram conhecendo o mal também, só que ali no sentido diferente de Deus, porque Deus conhece o bem e o mal, mas Deus domina sobre o mal. E o homem naquele momento não estava pronto ainda para ter esse conhecimento. Então ali foi uma rebeldia por parte do homem, e eles desobedeceram a Deus, eles não confiaram em Deus e foram dominados pelo mal. Esse conhecer o mal ali, no sentido do homem, é não ter. Eles conheceram, mas foram dominados pelo mal, se tornaram escravos do pecado. Né? Evangelho de João, capítulo 8, no verso 30 e no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus fala ali no verso 34, João 8, 34, disse Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é o pecado? O pecado é uma desobediência contra a lei de Deus, é uma desobediência à palavra de Deus, é não querer que Deus seja o Senhor da nossa vida, é querer que um outro seja o Senhor, ou às vezes até nós mesmos. No caso aqui de Adão e Eva, eles não confiaram em Deus. O diabo ali trabalhou de forma que o homem deliberadamente desobedeceu a Deus. Ele pensou, analisou e ele tomou essa decisão de desobedecer. Então vamos dar sequência aqui agora aqui na nossa apostila. O que isso, quais as implicâncias disso? Ó. De repente, sem mais nem menos, no versículo 1 aparece a serpente. Só estávamos preparados para encontrar Adão, Eva e o jardim, pois já os tínhamos visto antes. Sabemos que a serpente é uma das criaturas de Deus, por isso devemos pensar nessa criatura literalmente. No entanto, mesmo sendo uma cobra de verdade, a revelação posterior nos diz que o animal estava sendo usado por Satanás, o qual é descrito como dragão e serpente. Na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo fala que o diabo é a antiga serpente. E Apocalipse 12, 9 fala que o dragão, fala sobre o dragão, a antiga serpente. Embora tenhamos o desejo de saber as respostas para as questões relacionadas à origem do mal, não era a intenção de Moisés falar sobre isso, nesse ponto. O que Deus quer nos mostrar é que somos pecadores. Isto, mais além, só desvia a nossa atenção da nossa responsabilidade pelo pecado. Quer dizer, aí vem as perguntas, né? Ou a pergunta. Peraí, foi Deus que criou o mal? Como assim? Deus não é bem, não é o bom, não faz as coisas, né, legais? Como? Esse mal, de onde veio? É claro que a gente não tem todas as respostas, mas nós podemos dizer o seguinte: Deus não criou o mal. Mas como Deus deu liberdade de escolha para o homem, Deus criou a possibilidade do mal. Quer dizer, o homem tem Deus, o lado bom, o que faz as coisas corretas, bondade, longanimidade, paciência, misericordioso, coisas boas, Deus. Mas também existe uma possibilidade. Qual é a possibilidade? De eu não querer isso. Quando eu não quero isso, eu caio, eu chamo a realidade aquilo que Deus não queria, que é o contrário de Deus, que é as coisas ruins. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Por exemplo, alguém constrói um prédio de 10 andares. Qual que é a intenção de se construir um prédio de 10 andares com apartamentos? Olha, que as pessoas possam morar nos apartamentos e tal, e cada um, né, curtir a sua vida ali. Mas espera aí, alguém subiu lá no 5º andar, no 6º, no 10º andar, e pulou lá de cima e morreu.
ou jogou uma corda, suicidou, se enforcou, morreu. Peraí. Então o cara que construiu o prédio, ele é culpado da morte daquela pessoa? Claro que não. Ele não fez com essa intenção. Mas existia a possibilidade. Se a pessoa deliberadamente tomar uma decisão, ainda que as coisas estejam preparadas para que tudo dê certo, o correto, e essa é a intenção do Criador, de quem fez o prédio, de quem fez o universo, essa é a intenção de Deus, que a gente o obedeça, faça aquilo que é padrão, né? Ele tem o melhor para nós nesse sentido. Mas quando a gente decide fazer o contrário, ser rebelde, desobedecer, não aceitar aquilo e procurar um outro caminho que não tem nada a ver com o que foi estabelecido, a gente vai trazer à existência aquilo que até então era uma possibilidade. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles trouxeram à existência, quer dizer, trouxeram o mal para a vida deles e para toda a humanidade, aquilo que era apenas uma possibilidade. Então nós entendemos que Deus não criou o mal, mas criou a possibilidade. É claro, se a gente voltar um pouco no tempo, mas os anjos também pecaram, os anjos falharam. De onde veio essa rebeldia? De onde surgiu esse mal que estava nos anjos? Aí a gente só vai até onde a Bíblia fala, né? A gente não sabe como que é a outra dimensão, como que é a dimensão espiritual 100%, porque os anjos também foram criados como seres espirituais, ministradores a serviço do reino, né? Não foram criados à imagem de Deus, mas eram servos ali também, e eles ali, um terço dos anjos também se virou-se contra Deus. Então os anjos também tiveram livre-arbítrio. Então havia também uma possibilidade. Então a gente vai até onde dá para ir, um pouco mais não dá. Deus não criou o mal. Deus, ele criou a possibilidade. Aí você pode falar, mas lá em Isaías 45, fala que Isaías 45, no versículo, deixa eu abrir aqui para a gente, Isaías 45, quando o profeta Isaías está falando sobre o servo Israel, o escolhido do Senhor, Isaías 45, quando ele fala sobre Ciro, alguém que Deus está chamando para fazer uma obra, no capítulo 45 de Isaías, no verso 7, está escrito a respeito de Deus, Deus falando por meio do profeta: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí alguém lê esse versículo assim, de forma isolada, e fala aí, está escrito que Deus criou o mal. Ei, calma aí. Nós precisamos entender isso aqui. Deus não criou o mal. Aqui, se você olhar, olha, primeira coisa, no versículo 7, ele fala: eu formo a luz e crio as trevas. Ele está falando uma coisa que é contrária à outra, né? Aí ele fala: eu faço a paz e crio o mal. Não é que Deus cria as trevas, nem cria o mal. O que é trevas? É a ausência da luz. O que é o mal? É a ausência de Deus. Então, e outra, esse contexto aqui, nesse contexto, a palavra mal aqui, ela não significa o mal moral. Aqui significa consequência por se desobedecer a Deus. No caso, ele está falando de Ciro, e ele está falando do povo dele que se afastou dos caminhos dele. No caso, os judeus que se afastaram. Então, ali surgiu a desgraça por conta do afastamento do povo, da presença de Deus, das ordens de Deus. Por desobedecerem a Deus, veio a tragédia, veio o mal. Então, nesse sentido, Deus está falando. Quando a gente desobedece Ele, a gente que é servo dele, Ele nos disciplina. Então vem a consequência dessa desobediência. Mas não é que Deus criou aquilo, mas havia a possibilidade quando a gente sai fora dos caminhos do Senhor. Mesma coisa, você está trilhando aí, está no seu carro, está na sua moto, está no caminho certo ali. E de repente você vira a moto e entra para a ribanceira afora. Bom, quem projetou a estrada não projetou com a intenção de jogar você fora da estrada, nem cair naquele abismo, mas existia a possibilidade. E como você saiu do caminho, mas não foi a pessoa que criou, não foi o cara que fez a estrada que criou o abismo. Havia a possibilidade, é só a gente permanecer no caminho do Senhor e que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade do Senhor.
Mas quando a gente sai fora, as consequências vêm, as possibilidades negativas se tornam realidade. Mas dando sequência aqui então, a serpente astutamente conversou, chamou a atenção de Eva, falou com Eva, enganou a Eva. E uma das coisas que ela falou também, ela fala para Eva, aqui, ó, ela fala para Eva assim, né, se você olhar no capítulo 3, olha no capítulo 3 aqui, no verso 1 ao 6, se você olhar no versículo, capítulo 3 do Gênesis, olha aí comigo aí, estuda comigo aí. Capítulo 3 do Gênesis, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela. Engraçado, a Eva viu que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme aqui o versículo 6, era agradável aos olhos, era desejável, era boa para se comer. Ela viu aquela árvore, mas espera um pouquinho. Quando a gente olha no capítulo 2 do Gênesis, antes, olha aí, capítulo 2, no verso 9, olha o que está escrito. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores, no plural, hein? Árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a Eva fala, no capítulo 3, no verso 6, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era, tipo assim, aquela árvore era boa para se comer e agradável, é como se ela falasse que as outras não eram. E, no entanto, quando a gente vê Gênesis capítulo 2, verso 9, Deus criou todas as árvores ali no jardim, capítulo 2 do Gênesis, verso 9, agradáveis à vista e boas para a comida. Mas a Eva, no capítulo 3, no verso 6, ela olhou apenas para a árvore do conhecimento do bem e do mal e desprezou as outras. Sabe o que é isso? Ela ficou encantada. Ela se interessou porque ali tinha outras coisas que a serpente jogou na cabeça dela, dizendo que ia dar entendimento, ia ser como Deus, ia conhecer mais coisas, como se ela tivesse incompleta. Não é só aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que de acordo ali com o que Eva disse, era boa para se comer. Todas as outras árvores eram boas para se comer. O que a gente pode aprender também aqui hoje, para os nossos dias? Você que está me ouvindo aí, vamos valorizar aquilo que nós temos hoje ao nosso redor. Filhos, irmãos, esposa, marido, a casa, a sua saúde, né? Seu trabalho. Valoriza. Não fica olhando para um negócio que você não tem. Aí você despreza as coisas boas que você já tem. Agradeça a Deus pelo que você já tem. É maravilhoso que nós já temos. Vamos estar satisfeitos com aquilo que a gente já tem. Não que a gente não possa almejar outras coisas. Mas a serpente fez com que a Eva não prestasse atenção nas coisas boas que ela já tinha à sua disposição, né? E mostrou algo assim que seria talvez melhor. Aquilo foi uma ilusão, porque quando ela comeu aquele fruto, quando Adão comeu, desandou tudo. Ao invés de melhorar, piorou. Às vezes aquilo que a gente desobedece a Deus, num momento parece prazeroso, mas depois as consequências são terríveis. Então a gente tem que pensar um pouco. Porque Deus quer o melhor para nós. Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer o melhor para nós. Romanos 12, 2. Deus tem, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não enxerga como nós apenas enxergamos só aqui esse momento, aqui o hoje, o agora, ou daqui 2 minutos. Não, Deus enxerga o todo. E se Deus está pedindo para a gente ir por esse caminho, é porque é melhor para nós. Mesmo que pareça às vezes espinhoso, doloroso, dolorido. Quando a gente olha, por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, você sabia que se você olhar no Êxodo, quando eles saíram do Egito, é interessante, no Êxodo,
Você pode abrir a Bíblia comigo? No Êxodo, capítulo 13, você sabe que o povo andou 40 anos pelo deserto, né? Você sabe disso. Quando Moisés tirou o povo, eles andaram 40 anos pelo deserto. Imagina bem, 40 anos no deserto. Não é brincadeira, não. Mas olha o que Deus diz. Olha o que está escrito no Êxodo, capítulo 13, verso 17. Quando Faraó deixou ir o povo, quer dizer, o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Então, Deus tinha um caminho que era mais curto para chegar à terra prometida. Mas Deus, como conhece todas as coisas, ele falou, ele é onisciente. Deus falou, o povo não consegue entrar na terra prometida por esse caminho. Então, Deus permitiu que eles fossem por um outro caminho, que no caso foi o deserto. Mais longo, também difícil, mas para que o povo confiasse nele. Porque mesmo sendo um caminho difícil, era melhor do que o outro. Porque havia, por esse caminho difícil, pelo deserto, possibilidade de entrar na terra prometida. Pelo outro caminho, apesar de ser perto, eles não iam entrar. Às vezes você está trilhando um caminho aí, que, obedecendo a Deus, está difícil, está difícil, está difícil, mas vale a pena. Você vai chegar lá. Um pouco de paciência. Lembra de José também do Egito? Um momento difícil na vida dele, carreira difícil. Até os irmãos contra ele. Foi estreito, mas os sonhos de Deus se cumpriram na vida dele. Lembra de Davi? Perseguido pelo rei Saul. Fugido, porque o rei Saul queria matá-lo. Quantos anos? Mas ele ali firme com Deus, fiel ao Senhor. O que aconteceu? Os planos de Deus se cumpriram na vida dele. Então a gente, não é fácil, não é fácil. Então o diabo, ele veio oferecer para Eva uma coisa, né, mais rápida, uma coisa que aparentemente era boa. E quando você lê lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo fala para a igreja de Corinto. Paulo fala assim para a igreja de Corinto em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. Paulo escrevendo para aquela igreja passando por muitas dificuldades, mas Paulo escreveu na carta, no capítulo 11, na segunda carta, capítulo 11, verso 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva, olha aí para você ver, que interessante. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, muitos anos depois, mais de 4.000 anos depois do acontecimento de Adão e Eva e a serpente, mas Paulo trouxe isso somente, o Espírito Santo fez ele lembrar, e ele falou, inspirado pelo Espírito, para a igreja de Corinto, segundo aos Coríntios 11:3, temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você viu aqui Paulo dizendo para os crentes da igreja de Corinto? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados. Então que Deus nos ajude a não sermos enganados e possamos confiar no que o Senhor pediu, no que o Senhor disse. Então, aí o que acontece? Observe, em especial, a abordagem de Satanás com Eva. Ele chega sutilmente. Ele não chega como um ateu ou como alguém que logo de cara desafia a fé que Eva tem em Deus. Às vezes ele pode se manifestar como uma Madeleine Murray O'Hare, essa mulher aqui, ativista, ateísta americana, mais conhecida pela ação judicial que levou a um marco decisivo da Suprema Corte, que terminou com a leitura oficial da Bíblia nas escolas públicas americanas, mas o mais provável é que seja como um anjo de luz. Segundo os Coríntios 11:14. Segundo os Coríntios 11:14 fala que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar a gente. Então, o que a gente observa? Que o diabo não veio como, você já ouviu falar da mulher, da Madeleine Ohio? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, se eu tenho uma foto dela. Aqui, acho que eu não tenho. Peraí, deixa eu ver se eu tenho uma foto dela. É claro que talvez seja até uma foto. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho sim. Olha aqui, ó. Olha aí. Essa mulher, ateísta,
nos anos 1960, aprontou um terror, fez um horror nos Estados Unidos. O que essa mulher fez? Ó? Madeleine Murray nasceu no bairro Beach, de Pittsburgh, Pensilvânia, em 13 de abril de 1919, filha de Lena Christina e John Irving. Quando criança, ela foi batizada na igreja como uma presbiteriana. Em 1937, graduou-se na Oxford High School, em Rossford, Ohio. Madeleine atraiu pela primeira vez a atenção nacional em 1960, quando processou a direção da escola de Baltimore por esta requerer que o seu filho mais velho, William, na altura com 14 anos, dissesse orações na escola. O caso subiu ao Supremo Tribunal e em 1963 as orações foram banidas nas escolas públicas em todo o país. Essa decisão relançou o movimento ateísta nos Estados Unidos. Vendo que coisa? Esta mulher, então, essa ativista, né, Madeleine, foi uma líder do movimento ateísta nos anos 1960, 1963, nos Estados Unidos, e ela fez, então, ali, com que a Suprema Corte, né, abolisse, tirasse as orações nas escolas, a leitura bíblica. Por quê? Porque ela não queria que o filho dela fizesse orações, e ela entrou com tudo, e ela, no caso, naquele momento, ganhou a causa. E parou, então, cessou as orações nas escolas públicas dos Estados Unidos. Essa mulher, ela, infelizmente também, né, claro, né, ela teve a oportunidade de se arrepender e tal, mas não quis saber. E o fim dela não foi legal, foi triste, tá? A história fala que ela, um outro filho dela, não esse William, mas um outro filho dela que ela tinha, e uma neta, foram sequestrados anos depois por alguém que participava do grupo ateísta mesmo. E ela foi dada como desaparecida, eles, né, levou tempo para encontrá-los, e quando os encontraram, eles estavam mortos, tinham sido esquartejados por aquela pessoa que pertencia ao grupo deles mesmo lá, do ateísmo lá. Mas o que eu estou querendo, na verdade, falar para vocês? Que o diabo, quando ele apareceu para Eva, ele não apareceu como uma mulher assim, igual essa mulher, Madeleine, já de cara, dando voadora, falando que sou contra e tal. Não, o diabo apareceu sutilmente ali com Eva, bateu um diálogo. Ah, foi assim que Deus disse, né? No capítulo 3 de Gênesis, foi sutilmente. Capítulo 3, ele falou no verso 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, olha o que ela falou, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então ela entrou com muita sutileza ali e entrou num papo com Eva, e Eva foi enganada e acabou desobedecendo a Deus, né? E aí a coisa foi terrível. Nós devemos tomar cuidado com a sutileza do inimigo. A forma como Satanás faz as perguntas é significativa. Ele fala assim, foi assim que Deus disse? É cheio de insinuação. O efeito é esse. Deus não disse isso mesmo, disse? A palavra Deus, Deus disse, versículo 1, também é interessante. Até aquele momento, o Moisés tinha usado a expressão, Moisés quando escreveu, né? Moisés chamava Deus de o Senhor Deus, quer dizer, Yahvé Elohim. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, no Gênesis 3:1. No entanto, quando ele vai se referir a Deus, o Satanás não chama Deus de o Senhor Deus, ele chama Deus apenas de Deus. Essa omissão já é indício da sua atitude rebelde diante do Deus Todo-Poderoso. A abordagem inicial de Satanás é para enganar, não é para negar. É para causar dúvida, não é no primeiro momento causar desobediência. Ele não chega até Eva como um inquiridor. Ele deliberadamente distorce o mandamento de Deus, mas de forma a sugerir. Talvez eu esteja errado, por isso corrija-me se eu me enganei. Então ele chega sutilmente. Ora, Eva nunca teria começado essa conversa. Era uma completa subversão da ordem de autoridade estabelecida por Deus. A ordem era Adão, Eva e criatura. Adão e Eva deviam expressar o domínio de Deus sobre a sua criação. Eva não teria hesitado em reprovar a conversa, não fosse a maneira pela qual Satanás iniciou a conversa. Aqui também
é interessante observar. Pensa para você ver, ó, foi uma cobra que foi usada pelo Satanás, que falou com Eva. E tudo está indicando que Adão estava perto, e eles ouviram aquilo, e a Eva foi enganada e Adão foi desobediente. Você vê a sutileza do diabo? Em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 11, de 2 aos Coríntios, Paulo diz assim, que, olha que interessante, 2 aos Coríntios 11, 14, porque na igreja de Corinto, aqui no caso, estavam entrando pessoas se intitulando apóstolos, pessoas que estavam ali se fazendo parecer como apóstolo, muita sutileza e enganando os crentes de Corinto. Então, quando Paulo escreve, Paulo está falando para a igreja, toma cuidado com essas pessoas, elas estão enganando vocês. Eles falam uma coisa assim que parece legal, mas por trás está trazendo coisas heréticas, fora da palavra. Aí Paulo fala então em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, mas vou voltar um pouquinho aqui, né? No capítulo 11, 2 aos Coríntios 11, 13, ó. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Tá vendo? Fingindo-se para enganar a igreja de Corinto, para enganar os crentes. Nós devemos tomar cuidado com isso, com esse fingimento, com essa sutileza de algumas pessoas. Aí ele fala no verso 14, ó, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, o diabo se transforma em anjo de luz para enganar. E foi isso que eles fizeram, que ele fez com Adão e com Eva. Com toda a sutileza, entrou ali, bateu o papo e enganou os dois. Então, se Satanás tivesse começado por desafiar o mandamento de Deus, ou a fé que Eva tinha nele, a escolha dela teria sido muito fácil. Mas o que ele fez foi distorcer o mandamento de Deus. Ele colocou a questão de forma a parecer estar mal informado e precisar de correção. Poucos de nós conseguem evitar a tentação de dizer aos outros que eles estão errados. E assim, por incrível que pareça, Eva começa a trilhar o caminho da desobediência, supondo estar defendendo a Deus contra a serpente. Reparou? Reparou que Satanás não menciona nem a árvore da vida, nem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Que ataque sutil! Sua pergunta leva a árvore proibida ao pensamento de Eva. Tá vendo? Ele perguntou assim, ele falou, foi assim que Deus disse, né? Para não comer. Então aí a Eva falou, não, podemos comer de todas, mas daquela lá não. Então ele é que fez a Eva pensar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não tocou nela no primeiro momento. Então ele faz, sem qualquer menção a ela, faz a Eva pensar naquilo que é proibido. Com sua pergunta, Satanás não somente leva a Eva ao diálogo, mas também tira seus olhos da generosa provisão de Deus e a faz pensar somente na sua proibição. Satanás não quer que consideremos a graça de Deus, mas só que pensemos com rancor nas suas proibições. E é exatamente isso, o que imperceptivelmente toma conta dos pensamentos de Eva. Embora Deus tenha dito, de qualquer árvore do jardim comerás livremente. Ela fala assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela omite qualquer, a palavra qualquer, e livremente. As duas palavras que ressaltam a generosidade de Deus. Que sutileza, né, gente? Satanás conseguiu fazer com que ela ficasse interessada naquele outro caminho, né? Igualmente, ela tem uma impressão distorcida da severidade de Deus na proibição do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela repete sua instrução com essas palavras. Deus disse ela fala que Deus disse, né? Dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não disse que não era para tocar, mas ela falou, para que não morrais. Só que Deus tinha dito. Na verdade, Deus falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Enquanto ela exagera a proibição, a ponto até mesmo de tocar na árvore ser uma coisa ruim, inconscientemente, Eva subestima o julgamento de Deus, omitindo a palavra certamente, e deixando de dizer que a morte viria no dia da transgressão. Em outras palavras, Eva ressalta a severidade de Deus, mas subestima o fato de que o julgamento vai ser executado em breve e com certeza. Então,
O primeiro ataque de Satanás à mulher foi de um observador religioso, tentando criar dúvidas sobre a bondade de Deus e fixando a atenção dela na proibição, não no que era dado livremente. O segundo ataque é ousado e descarado. Agora, em lugar da dúvida e logro, a negação, seguida de calúnia ao caráter de Deus. Então a serpente disse à mulher, olha o que a serpente falou, ó, é certo que não morrereis. As palavras de advertência de Deus não devem ser entendidas como promessa certa de punição, mas como simples ameaça de uma divindade egocêntrica. Então, o que o diabo falou para Eva? No capítulo 3 do Gênesis, ele foi falando sutilmente, de repente a Eva falou se eles comessem, eles iam morrer. Aí o diabo foi forte. No capítulo 3, no verso 4. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Sendo que Deus havia dito no capítulo 2, no verso 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o diabo disse no capítulo 3, no verso 4, então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, os vossos olhos se abrirão e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Tá vendo? Ele vem com tudo ali. Aí a mulher, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável à vista e boa para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido que estava com ela. Tá vendo a sutileza? É de admirar a negação categórica de Satanás, mas é exatamente isso que é o que enfraquece a oposição de Eva. Como alguém pode estar errado, estando tão seguro? Né? Eva ficou encantada. Hoje, meu amigo, muitas pessoas são convencidas mais pelo tom categórico de um professor do que pela fidelidade doutrinária de seu ensino. Dogmatismo não é garantia de precisão doutrinária. Interessante essa fala aqui, ó. Dogmatismo não é precisão, não significa que há uma precisão doutrinária. O que significa? O que está querendo dizer essa frase? O fato de alguém falar bem, ter conhecimento naquilo, entendimento em determinado assunto, não significa que ele está sendo fiel à palavra de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não, mas tem que ser analisado. Você quer ver um exemplo? Um exemplo simples para você? Quando você lê lá sobre os saduceus. Você lembra que no Novo Testamento existia vários grupos religiosos? Vou citar dois grupos. Existiam os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam em ressurreição, em anjos, em vida eterna. Os saduceus, por outro caminho, acreditavam em quase tudo, menos na ressurreição. Não acreditavam em anjos e nem em vida eterna. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam. Aí, como Jesus estava pregando, Jesus é a ressurreição e a vida, estava falando sobre isso, eles chegam em Jesus e falam para Jesus, assim, Jesus, um homem casou com uma mulher e esse homem morreu. E a lei de Moisés fala que essa mulher deveria casar com o irmão do falecido, porque ele não deixou descendência. Então ela casou com o irmão daquele cara que era o marido dela que faleceu. Mas ele também morreu e não deixou nenhum filho. E ela casou com um terceiro, casou com um quarto, com um quinto, com um sexto, com sete. Casou com sete da família. E depois ela morreu. Aí eles falaram, os saduceus falaram para Jesus. Então, na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa, já que ela casou com esses 7 homens? Tá vendo? Aí isso, depois você lê lá com calma, tá? Tá no capítulo 22 de Mateus, no verso 23. Naquele mesmo dia vieram a ele, Mateus capítulo 22, verso 23. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se um homem morrer,
Se o homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou sua esposa a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, e o terceiro até o sétimo. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos de Deus nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Olha como a gente aprende aqui. Eu estou falando para você que dogmatismo não significa precisão doutrinária. Às vezes o professor está falando, alguém está falando ali, né, muito bem sobre determinada coisa e tal, e você fica encantado porque o cara tem um domínio sobre o assunto, mas na verdade está querendo levar você a uma desobediência, a um erro, a um engano. Foi assim que Satanás fez com Eva. Mostrou ali uma capacidade grande de entendimento no assunto, e Eva e Adão caíram, erraram. Aqui os saduceus chegaram para Jesus e falaram para ele, a mulher casou com um, morreu aquele, depois ela casou com outro, o outro morreu, casou com outro, morreu os 7. Então na ressurreição. É como se eles falassem para Jesus assim, nós não cremos em ressurreição, Jesus, porque nós sabemos que não tem. Já que o Senhor crê, essa mulher casou com eles, com esses 7. Os 7 morreram. Depois ela morreu. Então se existe ressurreição, como é que vai ser depois então? Ela vai ser esposa de quem? Aqui que Jesus respondeu? Olha o que Jesus respondeu? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. São como os anjos de Deus. Vocês não viram, não leram o que está escrito? Jesus falando para eles, não leram o que está escrito? Que Deus falou para Moisés? Deus falou para Moisés assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Jesus falou para os saduceus, ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. O que Jesus está querendo dizer quando ele citou Abraão, citou Moisés? Entenda bem, para você entender a mensagem completa de Jesus, quando ele fala com os saduceus. Os saduceus estavam dando uma de entendidos na palavra, conhecedores da palavra. Mas Jesus falou para eles assim, vocês não leram o que está escrito? Vamos para nós hoje, né? É assim, Jesus está querendo dizer, vocês não leram o que está escrito no Êxodo, capítulo 3, quando Deus falou com Moisés? Ei, mas o que está escrito lá? Quando Deus falou com Moisés, na sarça, lembra? Moisés viu a sarça pegando fogo, Moisés chegou, porque a sarça está pegando fogo, mas não queima. E Moisés foi chegando, aí ele ouviu uma voz que disse, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você pisa é santo. Aí Deus falou alguma coisa mais lá, depois Moisés perguntou, mas quem é o Senhor? Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É esse texto que Jesus está citando em Mateus 22 para os saduceus. Mas o que isso tem a ver com ressurreição? Talvez você esteja pensando. É aí que está o ponto agora. Quando Deus disse isso para Moisés, no Êxodo, capítulo 3, Moisés viveu em torno do ano 1450, 1400, por ali, antes de Cristo. Você sabe o ano que viveu Abraão? Aproximadamente no ano 1800, 2000, 1800. Jacó, Isaac viveram também ali 1700, 1600 antes de Cristo. Então eles não conheceram Moisés. Abraão não conheceu Moisés, o Isaac não conheceu Moisés, Jacó não conheceu Moisés, o José não conheceu Moisés, porque viveram antes de Moisés. E o Abraão morreu, né? Lógico, né? Abraão morreu, Isaac morreu, o Jacó morreu. Então, se o Jacó, Abraão, Isaac morreram, e anos depois Deus vem falar com Moisés, ali no caso do Êxodo, capítulo 3, Moisés perguntou, quem é o Senhor? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Jesus citou esse texto, então? Por que Jesus citou esse texto? Porque na época de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos para nós aqui na terra. Mas para Deus, eles continuavam vivos. É como se Deus estivesse falando assim, existe sim vida depois da morte. Inclusive, Abraão, Isaac e Jacó estão
na minha presença aqui no caso, no paraíso. É isso que Jesus falou para eles. Ô, seus saduceus, vocês não erram, não prestam atenção? Vocês não conhecem as escrituras, não? Que quando Deus falou para Moisés que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos, como é que Deus disse eu sou no presente? Deus deveria ter falado, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não eu sou. E Deus disse, eu sou. É como se ele falasse, eles estão vivos, presente aqui. Por isso que Jesus falou, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Entende? Tudo isso para poder explicar o que é. Né? Existem outros exemplos que a gente poderia dar também, de dogmatismo, né? Alguém que está numa doutrina completamente fora, mas fala muito bem, se expressa muito bem e tal, não significa que é a doutrina bíblica. No caso aqui, os saduceus estavam fora, né? Porque eles conheciam a Bíblia. Depois também tinha lá tinha outros também, né? Os estoicos, os epicureus. Até o apóstolo Paulo, quando foi pregar em Atos, capítulo 17, foi pregar em Bereia, os crentes de Bereia analisavam na Escritura se o que Paulo está falando batia com a Bíblia. Não é porque Paulo fala muito bem, conhece bem, que está de acordo com a Bíblia. Vamos ver se está de acordo? Então, em Atos, capítulo 17, os crentes de Bereia analisavam, examinavam o que Paulo falava para ver se estava batendo com a Bíblia. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes pessoas vêm e falam muito bem de determinado assunto e acaba até querendo envolver a gente, tirando a gente da nossa fé. Toma cuidado com isso, tá bom? E foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Naquela sutileza, naquele dogmatismo ali, a Eva ficou encantada e acabou cedendo e desobedeceu ao Senhor. Aqui na nossa apostila, o golpe fatal de Satanás está registrado no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No que diz respeito ao conhecimento do bem e do mal, é preciso lembrar que o hebraico hidi, conhecer, não significa simplesmente conhecimento intelectual, mas no sentido mais amplo, ter experiência, tornar-se íntimo ou mesmo ter habilidade. Muitos têm tentado determinar exatamente o que Satanás está oferecendo no versículo 5. Ele garante que, se vos abrirão os olhos, em outras palavras, Adão e Eva estão vivendo num estado de incompletude, de inadequação, mas quando comerem o fruto, eles vão entrar num novo e mais sublime nível de existência. Eles vão ser como Deus. A declaração de Satanás, ela é deliberadamente vaga e evasiva. Isso deve ter estimulado a curiosidade de Eva. Conhecer o bem e o mal, talvez seja conhecer tudo. No entanto, como ela poderia compreender os detalhes específicos da oferta, se ainda nem sabia o que era o mal? Foi esse o tipo de oferta feita por Satanás a Eva. É nesse ponto, creio eu, que ele deixa Eva com seus pensamentos. Sua semente destrutiva já foi plantada. Embora ainda não tenha comido do fruto, Eva já começou a cair. Ela conversou com Satanás e agora está nutrindo pensamentos blasfemos sobre o caráter de Deus. Ela está contemplando seriamente a desobediência. O pecado não é instantâneo, mas sequencial. E Eva está a caminho do pecado. Observe que a árvore da vida nem mesmo é mencionada ou considerada. As duas árvores estavam bem diante de Eva, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparentemente não foi uma escolha entre uma e outra. Ela só viu o fruto proibido. Só ele pareceu ser bom e agradável aos olhos. No entanto, em 2:9, Gênesis 2:9, é dito que todas as árvores tinham as mesmas características, mas Eva tinha olhos só para o que era proibido. Essa árvore ofereceu algum atrativo misterioso de vida que atraiu a mulher. Satanás mentiu descaradamente ao garantir a Eva que ela não morreria. Tendo estudado a tal árvore durante algum tempo, talvez finalmente ela decide que os benefícios são bons demais e as consequências bem poucos razoáveis e, portanto, improváveis. Nesse instante, ela pega o fruto e come. Talvez algumas pessoas balancem a cabeça diante da atitude de Eva, mas o estranho mesmo é que Adão, aparentemente sem hesitação, sucumbe ao convite dela para também desobedecer. Moisés emprega quase 6 versículos do Gênesis 3
do 1 ao 6 para descrever a sedução e a desobediência de Eva, mas apenas uma pequena parte de uma sentença para registrar a queda de Adão. Por que será? Duas palavrinhas de Moisés poderiam nos dar a resposta. Como ela, no versículo 6. Quase todas as versões em português não trazem essas palavras. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Seria possível que Eva não estivesse sozinha com a serpente? Será que Eva não estava sozinha com a serpente? Será que Moisés, com as suas palavras, como ela está dizendo, que Adão presenciou tudo, mas não abriu a boca? Se ele estava lá, ouvindo cada palavra e assentindo com o seu silêncio, então não é de admirar que ele simplesmente tenha pego o fruto e comido quando Eva lhe ofereceu. Mesmo se Adão não tivesse ali durante a conversa entre a serpente e sua esposa, ainda podemos imaginar o que poderia ter acontecido. Eva sozinha teria comido o fruto, depois teria corrido para contar ao marido o que achou daquilo. Dá bem para imaginar que ele ia querer saber de duas coisas. Primeiro, se ela se sentia melhor, ou seja, se o efeito do fruto era bom. Segunda, se tinha acontecido alguma coisa ruim. Afinal de contas, Deus tinha dito que eles morreriam naquele mesmo dia. Se ela tivesse achado o fruto agradável e ainda não tivesse sentido alguma coisa estranha, com certeza ele seguiria o seu exemplo. Que erro terrível! Os versículos 7 e 8 são muito instrutivos, pois nos ensinam que o pecado tem consequência e castigo também. Deus ainda não tinha prescrito nenhuma punição para o pecado de Adão e Eva, mas as consequências já estavam irremediavelmente presentes. As consequências mencionadas aqui são vergonha e separação. Que coisa, hein? Que coisa! Vamos só ler mais um pedacinho aqui e a gente volta para poder explicar. A nudez antes partilhada sem culpa, agora era fonte de vergonha para Adão e Eva. A doce inocência se fora para sempre. Lembre-se, não havia outra pessoa no jardim, só os dois, mas eles estavam com vergonha de encarar um ao outro sem roupa. Eles não só conseguiam se encarar como antes, como também estavam morrendo de medo de encarar a Deus. Quando ele veio ter a doce comunhão com eles, eles se esconderam de medo. Deus tinha dito que eles morreriam no dia que comessem do fruto proibido. Algumas pessoas ficam confusas com essa promessa de julgamento. Embora o processo de morte física tenha começado naquele dia fatídico, eles não morreram fisicamente. Precisamos nos lembrar que a morte espiritual é a separação de Deus. É incrível, mas a morte espiritual de Adão e Eva ocorreu naquela mesma hora. Ou seja, agora havia a separação de Deus. E essa separação não foi imposta por ele, foi causada pelo homem. A morte espiritual experimentada por Adão e sua esposa é a mesma de nossos dias. É a alienação de Deus e a escolha do próprio homem. É o seu desejo. Inferno é Deus dar aos homens duas coisas, o que eles querem e o que eles merecem. Então, meus queridos, você que está comigo aqui, indo por finalmente dessa aula de hoje, para não ficar muito extensa, senão fica muito longa, e a gente depois dá a sequência. Adão e Eva comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus. E Deus havia dito que eles iam morrer no dia em que eles comessem daquele fruto. Ah, mas eles continuaram vivendo. Verdade, continuaram vivendo fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Por isso que eles se afastaram de Deus. Quando Deus veio falar, eles se esconderam, porque a Bíblia fala em Isaías 59:1 que o braço do Senhor não está encolhido, nem os ouvidos tapados, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Em Romanos 3:23 fala, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então quero terminar esse vídeo falando para vocês aqui. Eles pecaram e ficaram com medo de Deus, se afastaram de Deus. Quando Deus vem para falar com eles, eles se escondem de Deus. Tá? Aí no próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre essa morte espiritual. O que é essa morte? Como que eles morreram? Deus falou que eles iam morrer? Explica isso melhor. No próximo vídeo a gente vai explicar. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia, ótima tarde, ótimo final de semana. Amém. Até logo. Deus abençoe.